Olá, meu nome é Vanessa, faço parte do Grupos Determinado de São Paulo. Eu tenho uma loja online, a loja O Nenê, onde eu vendo sapatinhos de bebê. E hoje eu venho aqui para dar o bem-vindo para Luana Farinazo. Luana, muito obrigada por você se dispor em dar esse conteúdo maravilhoso para gente. Ela vai falar a respeito de saúde mental de fora para dentro, abordando o assunto sobre alimentação, sobre atividade física. Muito obrigada, Luana, e que possamos desfrutar o máximo desse conteúdo. Olá, Vanessa, muito obrigada pela sua apresentação. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder lecionar essa aula para vocês, falar um pouquinho da saúde mental de fora para dentro. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Luana Farinazo, eu sou coach criacional e analista de perfil comportamental. E como formação, eu tenho a Faculdade de Educação Física e estou finalizando meu doutorado na área de performance humana, treinamento físico e envelhecimento saudável. Então, para começar, eu vou trazer um pouquinho sobre como que a gente pode olhar a saúde mental de fora para dentro. Que ferramentas que a gente pode utilizar, que estão fora da nossa mente, que podem nos auxiliar nesse processo de ter uma saúde mental melhor e um pouco mais equilibrada. Então, nós temos a nossa colega que falou um pouco sobre a saúde mental de dentro para fora, explicou um pouquinho o que é saúde mental, e hoje eu vou trazer algumas ferramentas, e a ferramenta que eu mais amo trabalhar, que é o exercício físico, que é o movimento. Então, provavelmente você já deve estar olhando um pouquinho e enxergando aí na frente, nesses slides que eu vou passar no vídeo, que é o exercício físico e a saúde mental. Então, quando a gente fala de saúde de fora para dentro, seria o que eu posso fazer externamente que vai me propiciar e que vai me ajudar a ter uma saúde mental, a ter um equilíbrio emocional um pouco melhor. E nisso nós temos várias estratégias, como alimentação, meditação, práticas e hábitos que você pode desenvolver que vão te auxiliar nesse processo de saúde mental. E um deles em específico é o meu queridinho, é o exercício físico. Então, eu vou passar um pouquinho sobre o que a literatura, o que os estudos científicos nos contam a respeito de saúde mental, até algumas doenças mentais e exercício físico. Então, basicamente, aqui, quando a gente olha, é muito claro e muito consolidado na literatura. O exercício e atividade física regular está associado a uma melhoria significativa na saúde psicológica geral e no bem-estar. O que isso significa? Pessoas que praticam atividade física de uma maneira regular tendem a ter uma saúde psicológica melhor e um bem-estar melhor, propiciado por causa dessa prática regular de atividade física. E aqui eu coloquei alguns tópicos, como, por exemplo, a depressão e a ansiedade. Ela é muito comum nos dias de hoje. Na verdade, por conta da pandemia, os números, assim, aumentaram muito de pessoas que têm esse diagnóstico de depressão e ansiedade. E aqui o que a gente pode ver? Que o exercício físico, ele trabalha, ele ajuda no autoconceito e na autoestima. O que seria esse autoconceito e essa autoestima? É um sentimento que a pessoa desenvolve ao realizar atividade física de que ela é capaz de realizar as coisas, de que ela consegue finalizar as metas e tudo aquilo que ela tinha se planejado. Outra coisa, redução da adiposidade visceral, redução do cortisol e de adipocinas inflamatórias, que trabalha na memória e na cognição. O porquê que eu coloquei esses pontos aqui? Por que os estudos trabalham em cima desses pontos? Redução de adiposidade visceral, ele basicamente é emagrecimento. Então, quando você reduz a sua massa gorda, que a gente chama a gordura corporal, nós temos aí uma diminuição inflamatória no nosso organismo. E essa diminuição, ela impacta diretamente na propensão de
desenvolvimento de alguns distúrbios emocionais. O cortisol ele é um hormônio, ele é um hormônio da irritabilidade, que a gente chama. Quando ele está um pouco desregulado, quando nós temos um cortisol a mais, um cortisol a menos, ele pode influenciar também nos sintomas de depressão e de ansiedade. E adipocinas inflamatórias são substâncias que estão basicamente envolvidas em toda a nossa massa gorda, em toda a nossa gordura corporal, que elas trazem um processo de inflamação generalizado para o nosso organismo. E isso vai influenciar direto na nossa memória e na nossa cognição, no nosso cérebro. Então, depois eu vou pedir para o pessoal colocar os artigos científicos, se vocês quiserem dar uma olhadinha neles, mas basicamente o que eles estão falando aqui é que o exercício físico ele vai atacar diretamente em alguns precursores de sintomas de depressão e de ansiedade, só você praticando a atividade física regular. Outra coisinha que eu coloquei aqui é a neurodegeneração relacionada à idade. O que é isso? O que é esse palavrão, Luana? Com o passar dos anos, com o avanço da nossa idade, o nosso corpo ele vai se preparando para encerrar nossa passagem aqui na Terra. Então, um dos pontos é que o nosso cérebro ele vai ficando mais fraquinho. Nós temos uma degeneração, uma neurodegeneração, não só da massa encefálica do nosso cérebro, mas também em todas as nossas inervações, né? Pessoal, você percebe que quanto mais velho você fica, às vezes você fica com um reflexo atrapalhado, um pouco mais lento, a memória vai falhando. Isso tudo é referente à neurodegeneração normal, de um processo natural do nosso envelhecimento. E o que o exercício acaba influenciando nisso, nessa parte da nossa mente? Então, os estudos científicos, eles têm mostrado que existe uma relação entre a atividade física e a saúde mental. O que é essa relação? Pessoas que praticam exercício físico tendem a ter uma saúde mental melhor. E não só isso, eu aqui coloquei embaixo, ele melhora a qualidade de vida e o quadro da doença. Doenças como o Alzheimer e o Parkinson, que são doenças realmente que envolvem o processo cognitivo, memória, processo de raciocínio. O exercício físico, ele não só consegue diminuir o quadro dessa doença, realmente diminuir os sintomas dessa doença, mas também melhorar a qualidade de vida das pessoas que já possuem essa doença. Então, tem muitos estudos científicos que você pode procurar relacionados a essa doença. E o que basicamente eles entendem e eles definem é que pessoas que praticam exercício físico, como eu coloquei aqui, essas pessoas elas possuem uma vantagem biológica. Então, biologicamente, o seu corpo, o seu cérebro, a sua mente, ela vai ficar mais preparada por causa da prática de atividade física. Olha que bacana, olha que lindo que é o exercício físico. Além disso, tem outra coisinha que eu queria trazer aqui para vocês, relacionados à saúde mental e o exercício físico. O exercício físico ele impacta na função cognitiva e na plasticidade cerebral. O que seria plasticidade? É basicamente a forma de se moldar. Então, aqui seria o exercício físico, ele auxilia, ele capacita o seu cérebro a estar maleável às circunstâncias e mudanças. Então, todos os dias, o nosso cérebro precisa lidar com situações diferentes do nosso cotidiano, ele precisa aprender coisas diferentes e possui essa maleabilidade, essa plasticidade de se moldar, de aprender, de gerar novas conexões. O exercício físico acaba propiciando isso, ele ajuda nesse processo de plasticidade cerebral. Então, ele prepara também o nosso cérebro, através dessa função cognitiva da plasticidade, para aprendizagem ao longo da nossa vida. Então, a gente nunca para de aprender. Até quando a gente sai da escola, para de fazer curso, ou qualquer coisa desse tipo.
a gente ainda continua aprendendo com as nossas situações cotidianas. Então, o exercício físico, ele auxilia nesse processo de preparar o nosso cérebro para isso. E também, essa plasticidade, ela auxilia na adaptação ao meio ambiente, que é essa capacidade de se moldar, de aprender com novas culturas, com novos ambientes, com novas situações que vão acontecendo ao longo da nossa vida, por um processo normal. Então, aqui eu trouxe algumas partes, algumas coisas que o exercício ele impacta diretamente na nossa saúde mental, algumas doenças ou alguns distúrbios exatamente. E aqui embaixo, ok, tudo bem, vocês entenderam, agora entendi. Pessoas que praticam exercício físico tendem a ter uma saúde mental melhor. Porém, como que isso acontece? O que o exercício físico faz exatamente para propiciar isso? Então, o exercício físico, ele trabalha em 3 frentes diferentes. Ele impacta na via imunológica, trabalhando no nosso sistema imunológico. Ele trabalha por vias fisiológicas, alterando o nosso organismo. Ele modifica os nossos sistemas fisiológicos. Então, o nosso sistema cardiovascular, o nosso sistema neurológico, ele altera toda a fisiologia e isso acaba impactando na nossa saúde mental. E também por uma via psicológica. A prática do exercício físico, você acaba também trabalhando psicologicamente algumas competências. Então, o que eu vou trabalhar um pouquinho? O que eu vou trazer aqui? Mais essa parte da fisiologia e da psicológica. A parte imunológica, ela é muito específica. Se eu for trazer aqui, não daria tempo para falar das coisas que são legais e que são importantes, né? Então, psicologicamente, o que acontece? A prática de exercício físico, ela acaba distraindo você de muitos sentimentos de ansiedade e também de sentimentos da depressão. Então, o que acontece? Quando você vai praticar algum exercício físico, você vai correr ou você vai fazer alguma prática em grupo, você precisa estar presente, você precisa realmente exercitar aquilo e estar com a sua atenção naquele momento. Senão, ou você vai cair ou vai levar uma bolada, você pode se machucar. Então, isso faz com que você se distraia, que a sua mente não fique divagando por tantos sentimentos e tantos pensamentos, você fica focado no momento presente. Outra coisa, ele gera sentimentos positivos em relação ao domínio e à autoeficácia, como eu coloquei aqui. Então, o que acontece? Quando você pratica um exercício físico, você se sente mais confiante. Você fala, poxa, eu consigo realizar, eu consigo caminhar durante 15 minutos, eu consigo fazer meia hora de corrida, eu consigo ir para a academia, eu consigo ter domínio, eu consigo desenvolver a força. Então, isso psicologicamente tem um impacto, mesmo que não seja, que você não consiga medir, né, no seu sangue ou até em algum diagnóstico, essa prática, esses sentimentos gerados, eles vão impactar também na nossa saúde mental. E aqui, a outra parte, que é a parte que eu domino, que é a parte que eu gosto e que é o que eu acho incrível, é a parte fisiológica. Então, por que eu acho incrível? Aqui eu já vou falar um pouquinho das coisas que o exercício acaba alterando. Quando a gente pratica uma atividade física, o nosso corpo ele precisa se modificar, ele precisa secretar hormônios, ele precisa reajustar a nossa pressão arterial, ele precisa fazer uma série de adaptações para conseguir praticar esse exercício físico. E essas alterações, elas acabam não só auxiliando no processo de doença e na prevenção de doença, mas também na nossa saúde mental. Então, olha aqui, o que acontece? Existem algumas linhas que eles têm estudados, algumas teorias que eles tentam identificar como que o exercício acaba influenciando. Então, uma delas é pela liberação de endorfina, que é o hormônio do prazer, da felicidade. Então, quando a gente termina um exercício físico, mesmo que seja aquela série que te matou, você fala, meu Deus do céu, corri pra caramba, treinei pra caramba, você tem a liberação de um hormônio que faz com que você sinta prazer. A nossa temperatura corporal,
Existem alguns estudos que têm discutido o impacto da temperatura do seu corpo em relação à saúde mental, e quando a gente faz exercício físico, nós aumentamos a nossa temperatura corporal. A função mitocondrial, eu não vou falar muito dela, porque ela é muito específica, mas também tem teorias através da função mitocondrial. Vou deixar esse artigo, viu, pessoal? Também disponível, caso vocês queiram acessar o link. Neurotransmissores. Então, quando a gente pratica exercício físico, nós temos a liberação de neurotransmissores, ou seja, isso vai facilitar o nosso sistema nervoso a ficar mais ágil, mais saudável, com mais caminhos que o nosso cérebro vai poder seguir. E também uma resposta do eixo HPA ao estresse. Esse eixo é aquele que libera lá o cortisol. O cortisol que eu falei, que é o hormônio do estresse, da irritabilidade. Então, o exercício físico, ele vai regular esse eixo HPA, que é uma glândula que libera esse hormônio, né? Então, ele regula isso para que você não tenha nenhum tipo de impacto relacionado ao cortisol e isso possa influenciar aí em alguns sintomas de depressão ou ansiedade. Então, basicamente, um ponto super importante, super estudado agora, que os pesquisadores têm levado em consideração, é que a inflamação e doenças inflamatórias, eles contribuem para o distúrbio de humor e saúde mental ruim. O que acontece? Se você tem uma alimentação muito inflamatória, e aí os colegas nutricionistas vão poder trazer com muito mais propriedade todos os alimentos inflamatórios, mas nisso nós temos o glúten, temos leite, doce, muitos embutidos, são alimentos inflamatórios que, mesmo que a gente não esteja doente com alguma inflamação, eles propiciam o nosso organismo a estar mais inflamado. E doenças inflamatórias, obesidade, diabetes, doenças inflamatórias do trato respiratório, asma, rinite. Então, acaba que essas doenças que inflamam o nosso organismo acaba contribuindo de uma maneira negativa para a saúde mental. E é onde o exercício físico atua diretamente, como eu estou mostrando aqui. Ele atua, ele vai assim, é a veia dele. Ele vai nesse impacto para diminuir esses processos inflamatórios. Isso, consequentemente, vai melhorar a saúde mental e vai contribuir muito para a nossa saúde mental e para a prevenção de doenças e distúrbios mentais também. Agora, Luana, que tipo de exercício que eu faço? E aqui eu trouxe alguns pontos. Então, nós temos um tipo de exercício que é chamado de aeróbio. E a maioria dos estudos utiliza esse tipo de exercício para fazer os seus estudos científicos. Então, o exercício aeróbio é a corrida, caminhada, ciclismo, dança. São todos esses exercícios que a gente fica mais ofegante, né? A gente movimenta muito mais. Então, por mais que a maioria dos estudos seja aqui nessa parte aeróbica, nós temos também alguns estudos com exercícios não aeróbicos, que é a parte da musculação, flexibilidade, outros tipos de exercício que não necessariamente trabalham essa parte. Essa é uma via fisiológica que se chama, é uma via aeróbica, por isso se chama exercício aeróbico. É a forma que o seu corpo te capacita a lidar com aquele exercício, através dessa via fisiológica aeróbica. Então, por mais que exista a grande maioria dos estudos com exercício aeróbico, os achados científicos mostram que os dois tipos trazem benefícios para a saúde mental. Ou seja, você pode fazer uma musculação, você pode fazer o seu ciclismo ou a sua dança, que isso vai impactar positivamente para a sua saúde mental. Se fizer os dois, então, melhor ainda. O educador físico fica super feliz com você. Mas eu trouxe também aqui um ponto super bacana, que o exercício de yoga e a natação teve um estudo específico que ele mostrou que essas práticas, elas acabavam influenciando diretamente nos sentimentos de raiva, confusão e de uma tensão extrema. Então, eles proporcionavam que a pessoa tivesse um controle maior desses sentimentos.
Outra coisa super bacana a respeito dessas modalidades de exercício que eu trouxe aqui é o relaxamento muscular e a respiração, que particularmente eu gosto muito, porque eu pratico particularmente, eu faço séries de relaxamento muscular e respiração profunda. Trabalho um pouquinho de yoga, não muito, mas eu faço mais séries de flexibilidade, de relaxamento muscular. E esses exercícios em específicos, eles são categorizados como tratamentos não convencionais. Eles já têm sido utilizados aqui, ó, no tratamento de estresse pós-traumático. Então, geralmente, isso é pessoas que voltam da guerra ou que sofreram um acidente muito trágico ou um trauma muito grande na sua vida. Eles têm essa doença, eles têm esse quadro, que é um estresse pós-traumático. A pessoa ela tem vários distúrbios e várias condições que fazem com que ela se sinta recorrentemente esse estresse. E esse exercício em específico, o relaxamento muscular, com uma respiração profunda, enquanto a pessoa faz essas séries de flexibilidade, de alongamento respirando, tem já mostrado uma eficácia enorme no tratamento dessa condição específica. Então, por causa disso, eu trouxe o meu queridinho, o treinamento de flexibilidade. Amo todos os tipos de exercício e acho que todos são super importantes, mas hoje eu tenho trabalhado muito mais com a flexibilidade, a respiração profunda, meditação também, vou dar uma pinceladinha nela, mas eu vou trazer aqui a flexibilidade. A flexibilidade, o treinamento de flexibilidade, eu até coloquei aqui sublinhado, ele tem um alto impacto no nosso organismo e no sistema nervoso. Então, o que é o treinamento de flexibilidade? É o alongamentinho do vovô e da vovó, que todo mundo acaba menosprezando. Vamos falar, poxa, não, ai, que preguiça de fazer isso antes do futebol, antes da minha aula, antes da musculação. Não quero fazer o alongamento, né? Isso não muda nada. Mas ele possui um impacto enorme no nosso organismo. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre esse exercício, porque ele é um exercício fácil de ser realizado, que você pode fazer na sua cama, especificamente. Isso já pode trabalhar, isso já pode te ajudar a ter uma saúde mental melhor. Então, um conceito básico. A flexibilidade, ela é uma capacidade física. Ela é como se fosse uma competência do quanto de algumas competências físicas que nós temos. Na área da educação física, nós chamamos de capacidade física. É uma das capacidades físicas que nós possuímos, como força, entre outras. Então, ela é responsável pela realização do movimento com músculo e articulação em uma amplitude máxima sem risco de provocar lesões. Ou seja, o que é a flexibilidade? Essa daqui é a flexibilidade do meu ombro. É o quanto eu consigo fazer desse movimento de rotação máxima, na minha amplitude máxima, é o máximo que eu consigo ir para trás, sem lesionar o meu ombro, sem ter nenhum impacto nele, sem gerar algum machucado. Então, essa é a flexibilidade do meu ombro. O alongamento, ele é um método de treinamento capaz de aumentar o meu nível de flexibilidade. Então, alongamento e flexibilidade, eles estão relacionados, mas o alongamento, ele é um método ao qual eu vou trabalhar a minha flexibilidade. Então, basicamente, o treinamento de flexibilidade, o alongamento, ele é um processo em que nós aumentamos o comprimento do nosso músculo. Então, para eu fazer isso daqui, eu vou trabalhar a articulação do meu ombro, mas eu vou trabalhar também os meus músculos do ombro. E o treinamento de flexibilidade, ele trabalha isso, o aumento do comprimento do meu músculo. Então, de uma maneira direta, os benefícios. Com o treinamento de flexibilidade, você tem mais consciência corporal. Você sabe até onde o seu corpo vai, até onde não vai. Nós conseguimos ter um relaxamento muscular, porque por mais que você fale assim, nossa, dói, isso, aquilo, você tem um relaxamento muscular.
diminui irritabilidade e tensão muscular. Quando você alonga, você acaba se tornando uma pessoa com menos tensão. E isso, ó, ao estresse já está super relacionado. Às vezes você acaba se sentindo super estressada, super tensionada, porque os seus músculos estão tensionados. E isso acaba entravando, ele acaba tensionando muitos nervos que estão em contato diretamente com o seu cérebro. Ele diminui a possibilidade de você ter entorse e lesão muscular, isso aí é o clássico, né? Você diminui isso. E também aumenta a sua mobilidade articular. E esse ponto é um ponto interessante, porque eu trabalho também com envelhecimento, e você ter uma mobilidade articular, você conseguir, significa que você consegue andar com mais qualidade, você tem uma marcha melhor, você consegue desempenhar suas atividades de dia, as suas atividades diárias com uma excelência melhor. E isso aumenta a tua qualidade de vida, tá bom? E agora, meu queridinho, a flexibilidade e a respiração. Ela acaba influenciando o nosso tônus vagal, que seria o responsável por acalmar os nossos batimentos cardíacos, diminuir um pouquinho a nossa pressão. É o relaxamento, é a parte do nosso sistema nervoso responsável por acalmar o nosso organismo. As nossas funções cardiovasculares, frequência cardíaca, pressão arterial, ele vai diminuindo. A flexibilidade, o treinamento de flexibilidade, unindo a respiração, ele vai acalmando também o nosso sistema cardiovascular, tolerância à percepção de dor e níveis de cortisol. Lá o cortisol que eu já tenho falado. Então, o que acontece? Quando eu treino a flexibilidade e também a respiração, mas eu vou explicar um pouquinho específico da flexibilidade, você consegue perceber que ele acaba trabalhando vários sintomas que a ansiedade é capaz de trazer para a gente, ou até que alguns distúrbios mentais e emocionais acabam influenciando, só por você treinar essa flexibilidade, porque, lembra, o exercício físico ele vai trabalhar capacidades, competências fisiológicas, mas também psicológicas. Você precisa enviar para o seu cérebro o comando de estar realizando aquele exercício. Então, isso vai trabalhar em outras partes. Então, tolerância e percepção à dor, você consegue ter um controle emocional. Olha quantas coisas que a flexibilidade está podendo te proporcionar. Então, basicamente, né, só um resuminho aqui dessa parte, ele diminui a tensão muscular, a dor, isso para dor crônica, pessoas que têm fibromialgia ou algumas doenças que são relacionadas à dor crônica, também isso influencia, e promove o relaxamento. Então, ok, mas como que agora específico eu entendi que o exercício físico influencia em várias coisas, mas como que o relaxamento e como que a flexibilidade influencia especificamente? E aqui que eu vou contar para vocês um segredo que eu também acho super bacana, que é sobre a flexibilidade da nossa mente. Então, o exercício, a flexibilidade, a contração muscular e o alongamento, ele é uma resposta neural. Então, quando nós estiramos o nosso músculo durante o alongamento, nós possuímos uma resposta neural a esse alongamento. Então, eu trouxe aqui uma imagem, não se assustem, é uma imagem de um livro de fisiologia, ele é de profissional mesmo, de educação física, mas dá para vocês entenderem. Então, o que acontece? Aqui nós temos a primeira parte, que é um evento mecânico, o alongamento, representado aqui por esse martelinho. Então, teve um evento mecânico, o martelinho bateu aqui nesse músculo. E ele vai esticar, ele vai avançar, ele vai estirar esse músculo. Então, teve aqui esse alongamentinho, ele tem essa alteração no músculo, o martelo bate e ele afasta essas fibras musculares. E aí nós temos receptores periféricos, que são
unidades e componentes responsáveis por detectar o que está acontecendo. Então, opa, aconteceu alguma coisa aqui, esse músculo estirou. Então, eu tenho uma ação reflexa neural. Então, aqui, ó, músculo estirou, os receptores vão perceber essa alteração na nossa musculatura, vão enviar um sinal para o nosso cérebro e o nosso cérebro ele vai voltar com a ação que ele quer. Ou seja, estirou, enviou o sinalzinho para o cérebro identificou o estado do músculo, o músculo está estirado, e ele envia uma resposta reflexa para o músculo voltar. Então, o que acontece? Quando a gente treina o alongamento, nós treinamos o nosso reflexo neural. Então, olha tudo o que acontece. Nós temos primeiro um reajuste do ponto crítico. Então, tá aqui. Eu consigo só ir até aqui, com o meu braço. E aí, aqui já é o meu limite. O meu cérebro vai falar, nossa, tá estirado, volta, volta. E você percebe que quando você alonga, que tem esse impulso de querer voltar. E quando você tem esse impulso de querer voltar, você treinando o alongamento, ele vai aumentar esse ponto crítico, que seria esse limite. Então, você vai começar a poder ir mais para trás, e mais para trás, e mais para trás. Então, o que acontece? O reflexo do alongamento, ele vai ter uma amplitude maior do que antes do seu treinamento. Então, você vai conseguir ampliar o seu movimento. O porquê que isso acontece? Por causa da plasticidade e da adaptação do sistema nervoso central. Então, quando você pratica esse alongamento e essa flexibilidade, nós temos alterações neurais que vão permitir que esse alongamento seja mais extenso, né? Que você distenda mais o seu músculo. E isso faz com que altere os seus circuitos neurais. Então, olha que legal. Quando você acaba treinando esse alongamento, você vai treinar basicamente toda a sua mente. Além de você ter os impactos fisiológicos normais, você vai ter esse impacto neuronal do exercício físico, desse alongamento, mas também existe uma outra vertente que é o impacto psicológico. Você vai o tempo todo estar trabalhando os seus impulsos neurais, os seus impulsos naturais. O impulso natural durante o alongamento é que você volte o seu braço. Você está alongando aqui, ele quer voltar. E você vai trabalhando toda essa parte do seu impulso. Então, você trabalha toda essa parte. Olha que bacana. E a flexibilidade, gente, mais do que qualquer coisa, ele é um exercício que pode ser praticado com facilidade, claro, com auxílio de um profissional de educação física. Você consegue praticar dentro de casa, na sua cama, sentado, você consegue praticar. Na verdade, eu vou até parar aqui de compartilhar. Na verdade, existem um estudo, eu nem coloquei aqui, mas existe um estudo científico que mostra que pessoas que durante o trabalho, às vezes faziam exercícios de flexibilidade, de alongamento, com respiração unido, assim, de mexer o pescoço durante 3 minutos, eles aumentaram a produtividade no trabalho e diminuíram o estresse que eles tinham durante o trabalho. Então, olha só como um exercício simples que a gente fala, é exercício de vovô e vovó. Ele acaba sendo super impactante na nossa vida. Então, foi isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, essa ferramenta incrível que é o exercício físico, em específico esse exercício de flexibilidade que você pode fazer para contribuir aí para a sua saúde mental. Eu espero que vocês tenham gostado, é uma aula rapidinho, mas eu espero que ela tenha aguçado um pouquinho a sua curiosidade a respeito do exercício físico. Tá bom? Eu agradeço muito ao espaço por estar me ouvindo e cedendo esse espaço para eu dar um pouquinho essa aula sobre a flexibilidade.
E eu espero que vocês comecem a fazer treinamento de alongamento, de flexibilidade ou qualquer tipo de exercício físico para melhorar a saúde mental de vocês. Eu dou muitas dicas nas minhas redes sociais, eu sou coach, coach criacional e analista de perfil comportamental, então eu trabalho sobre 3 vertentes. Uma dessas vertentes é o movimento e principalmente flexibilidade, exercício físico. Trabalho muito com clareza a parte dos meus atendimentos de coach e também com ensino. É toda essa parte de você entender o porquê que é importante fazer um exercício físico, porquê que é importante você treinar e entender sobre as suas metas, ter clareza daquilo que você quer. Então, pode seguir nas minhas redes sociais, eu estou direto lá nos stories, eu sou super acessível, converso com vocês, tiro dúvidas. E é isso. Muito obrigada, pessoal, e até uma próxima oportunidade.